Bom, pessoal, nós hoje vamos falar de escala gráfica. Vimos antes que escala é uma razão entre o que está no mapa e o seu equivalente real. Ela não tem unidade de medida. Nós vimos já que é uma escala numérica ou escala fracional. É uma fração ordinária que tem no numerador a unidade e o denominador seria a razão. Por exemplo, uma escala de 1 para 200 mil. Nós não temos aqui nenhuma unidade de medida. Diz a escala aqui, para cada uma parte tomada no mapa, terá o representante 200 mil vezes. E aí, unidade de medida não aparece. Para a escala gráfica, aí sim nós vamos nominar. O que seria nominar? Uma escala nominal. Eu dar para ela uma unidade de medida. Como nós trabalhamos com mapa e são distâncias pequenas, eu posso dizer que essa unidade aqui, 1, eu nominei como centímetros. E ela vai corresponder ao quê? A 200 mil centímetros. Agora eu nominei. Eu posso nominar com a unidade de medida que eu quiser. Eu quis aqui centímetros para centímetros. Mas eu posso perguntar, e isso em quilômetros? Aí eu vou lá para o sistema métrico e digo, 1 centímetro vale... E aí vamos dividir por 10. Centímetros, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 2 quilômetros. Então, essa é a escala nominal transformada de uma escala numérica. A escala de 1 para 200 mil, cada 1 centímetro vale 2 quilômetros. Agora nós vamos transformar essa escala numa escala gráfica. Ou seja, vamos nominar em um gráfico. Vamos mudar aqui. Bom, nós vimos que a forma de escala seria uma equação do primeiro grau de 3 incógnitas. Eu conhecendo duas, tenho a terceira. Se eu quiser saber a distância no mapa, eu preciso da escala do desão. Se eu quiser saber o desão, eu preciso da distância no mapa e a escala. E se eu precisar da escala, desinho e desão. Daí, essa escala aqui, 1 para 50 mil. Não tem nenhuma unidade de medida e nós vamos nominar. 1 centímetro, no caso, vale 50 mil centímetros. E eu transformei para metros e agora 1 centímetro ficou 500 metros. Ainda, eu quero isso aqui com 20 centímetros. Então, 20 centímetros nessa escala corresponde a 10 quilômetros. E aí eu faço um gráfico de 20 centímetros, ou seja, um desenho de 20 centímetros, e a escala sendo essa aqui, 1 para 50 mil, corresponde a 10 quilômetros. Daí, para a leitura, é necessário você ter o segmento de reta correspondente a uma distância. Né? Essa é a vantagem da escala gráfica. Você tem um gráfico e tem uma medida correspondente. Não é uma escala de precisão. A escala numérica é uma escala de mais precisão. Mas a escala gráfica, ela tem uma grande vantagem que você pode fazer uma medida, calcular uma distância sem ter muita precisão. Imagine, por exemplo, os historiadores que não têm muita afinidade, assim, não têm muito conhecimento com escala, justificar o descobrimento do Brasil. Né? Lá no Mediterrâneo tinha um problema de cobrança e aí Cabral fez aquele arrodeio todo para chegar nas Índias. E aí o navio afastou-se por causa dos ventos, essa história não é muito furada, mas por causa dos ventos, e chegou lá. Então é fácil para o historiador medir aquela distânciazinha da Europa para o Mediterrâneo com uma escala gráfica e também medir aquela grande distância arrodeando. Ele tem uma noção mais ou menos de distância das duas. Então isso aí justificaria. Daí a escala gráfica não é uma escala de precisão. Mas ela tem uma leitura mais simples.
Porque eu peguei esse segmento de reta que era 20 centímetros, né, dividi em 4 partes, uma de 2,5 km mais 2,5 mais 2,5 e 10, e esse 2,5 eu trouxe para cá e dividi em 5 partes, ou seja, 5 partes de 500 metros, né? Soma os 5 de 500 metros dá 2.500. Isso aqui chama-se gráfico principal, isso aqui chama-se talão. Talão é uma subdivisão para facilitar a leitura. Vamos reescrever isso aqui para melhorar esse entendimento. Bom, vamos experimentar essa escala. Nesse mapa, que tem essa escala gráfica, que não há necessidade de precisão, a medida que eu vou, a distância que eu vou calcular aqui, dessa localidade para essa. Eu não preciso de régua, eu meço que distância tem daqui para aqui e trago para a minha escala gráfica. Ó. No 0, e aí eu vou ter 2,5, 5, 7,5, ainda sobrou um pouquinho. Né? Esse pouquinho não vai dar 2,5 km. Então, trago aqui para o talãozinho e vou ter 500, 1.000, 1.500. 7.500 mais 1.500, 9 km. Então, eu já fiz a leitura dessa distância real com a escala gráfica sem precisar de régua nenhuma. Vamos aplicar isso aqui, essa escala aí, para ver o problema que tem a escala gráfica, que pode ser facilmente resolvido. A escala de 1 para 525.000, vai que você ajustou um mapa para usar num trabalho seu e o mapa do tamanho que você queria ficou com uma escala dessa aqui. Uma escala que não é muito fechada. Então você não há necessidade de livrar-se desse mapa. Então transforma ele, dependendo da utilização, numa escala gráfica. E aí, nesse mapa, nessa escala, 1 centímetro vale 5,25 km. Se eu fizer como na outra, o exemplo anterior, de 20 centímetros, eu vou ter que 20 centímetros vale 105 km. Aí fiz o gráfico de 20 centímetros, corresponde a 105 km. Para fazer uma leitura com essa informação em quilômetro, já vai ser difícil, porque ela já está fracionada aqui. Quando você fracionar e fizer o talão, aí não seria possível fazer uma leitura. Então, o que é que nós fazemos? Nós diminuímos o desenho, diminuímos o gráfico, para que ele corresponda a, por exemplo, 100 km fechado. Como é que eu vou diminuir esse gráfico? Eu vou calcular esse desão com essa escala para um novo desenho. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. A escala 1 para 125.000, eu vou calcular o desenho para aqueles 100 km que eu sugeri. Não é? Então, desenho vai ser igual a desão vezes E, daí desenho será igual a 100 km vezes a escala na fórmula de cálculo, 1 sobre 525.000. Transformei aqui para centímetro, por quê? Porque eu já sei que é uma distância pequena, eu estou trabalhando lá com 20 centímetros, alguma coisa. Então, facilitei o cálculo e já transformei isso em centímetros. Quando eu dividir, o desenho será igual a 19,05 centímetros. Ou seja, 20 centímetros correspondia a 105 quilômetros. E 100 quilômetros só corresponde a quanto? A 19,05 centímetros. Voltando, a escala 1 para 525.000, transformei numa escala gráfica. O desenho, o valor dele foi 19,05 centímetros. Na régua, eu consegui realmente medir aqui 19,05. Mas você vai perguntar, pô, você vai dividir em quantas partes? Eu dividi em 5. E depois o talãozinho, em quantas partes? 5. Se eu colocar isso aqui na calculadora e depois vir com a régua, eu não vou conseguir exatamente essas 5 partes. E quando eu trouxer para o talão essa parte que não está com precisão, como é que eu vou fazer isso? Daí nós voltamos lá na geometria do 8º ano, geometria plana, que tem lá um auxílio como dividir um segmento de reta em partes iguais, mesmo sem conhecê-lo. Aqui nós conhecemos, 19,05 é fácil fazer na reta. Na régua, digo.
Como é que eu vou dividir esse segmento? Na geometria plana diz que eu faça ele com uma distância inteira, e eu fiz com 20 centímetros, dividi em 5 partes iguais. Isso aqui na régua está dividido exatamente em 5 partes iguais. Daí o que é que eu faço? Eu uno as extremidades e tiro paralelas a essa reta que eu coloquei aqui, ó. Como eu não tenho mão mecânica, eu vou usar aqui um auxílio de uma régua. Tá? Então eu vou tirar paralelas. Opa, pronto, chegou a primeira, segunda, terceira, quarta. Se esse segmento aqui está dividido em partes iguais, lidos na régua, esse aqui também está dividido em partes iguais. Aí você pergunta, por que tamanho tem em cada um desse aqui? Sei lá. É 1/5 do todo, que o todo vale 100. Então, isso aqui será 20, 20, 20, 20, 20. Transporto esse para cá, seria 20, e aí eu divido em quantas partes eu quiser. 20 dividido por 4 dá 5. E aí eu fechei o talão com 5. Bom, eu já vi algumas pessoas amarrar esse segmento de reta aqui em 1 centímetro. Mas aí, para uma escala fechada, tudo bem. 1 centímetro corresponde a... Então, aplica-se a escala. Mas numa escala desse tipo, que essa escala gráfica é a escala que você vai utilizar para trabalhar tamanho de mapa, reduzir tamanho de mapa, ou seja, manipular o mapa do tamanho que você quer, ajustar do tamanho que você quer. Nem todo mapa tem a escala que você quer. Então, se você aumenta ou diminui esse mapa, essas escalas aí podem não fechar, como no caso essa daqui não fechou. E eu transformei numa escala inteirinha, né, com 100 km correspondente, e aí as subdivisões do talão você vai fazer algumas medidas. Então, como eu dizia, alguém amarra em 1 centímetro. 1 centímetro para a escala fechada fica muito bom. Agora, para a escala fracionada, não fica bom. Mas os mapas que são confiáveis, por exemplo, como esse aqui, ele tem a escala gráfica aqui, ó. Ele nem anunciou a escala numérica, somente colocou a escala gráfica. Cada segmento desse aqui, ó, não tem 1 centímetro, tem um pouco menos do que 1 centímetro. Mas não interessa para quem está lendo alguma distância aqui, se isso aqui é 1 centímetro. Só que interessa é que esse segmento daqui para aqui, ó, ele vale um valor informado. E o talão, para fazer a subdivisão, também vale o tamanho informado. Então, nenhuma escala gráfica tem dizendo, no segmento de reta, qual o tamanho dele. Só tem dizendo a que distância real ele corresponde.